A paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições bíblicas, CPAD, Sala dos Adultos. Hoje nós iremos tratar da lição de número 13. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 28 de dezembro de 2025 e está sob o tema Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. O texto áureo se encontra na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, o versículo de número 20, que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos ensina que, na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, e como um ser integral habitaremos para sempre com ele nos céus. O objetivo, ou no céu. Vamos para os objetivos da lição, né? O primeiro é levar os alunos a compreenderem que a esperança escatológica é fundamental para uma vida de santificação integral, ou seja, corpo, alma e espírito. O segundo objetivo, alertar os alunos sobre os desvios das teologias modernas que enfraquecem a santificação e a esperança na volta de Cristo. O terceiro objetivo, ensinar que a santificação deve abranger todo o ser, corpo, alma e espírito, como preparação contínua para a vinda de Jesus. Bom, vamos então para a lição, como sempre fazemos, destacamos algumas partes também essenciais para o nosso entendimento, para aquilo que vamos fazer neste momento. Então, primeiro, preparando para a eternidade. Veja que já no tema nós temos a visão clara daquilo que nós devemos e precisamos fazer. A primeira coisa é nos prepararmos. Mas nos prepararmos de que maneira? Há uma fórmula, há uma conduta, há como se preparar, por que se preparar. Tudo estas preocupações, todas estas perguntas, elas devem estar latentes na nossa mente. Por quê? Porque este preparo não é para uma vida de 100 anos, de 80, 70, 120, não. Este preparo é para a eternidade. Isto quer nos dizer que, ora, lembrando-nos que somos mortais, habitamos em um corpo mortal, a palavra eternidade, ela vai nos levar além desta vida. Ela nos força a pensar numa vida além desta vida, numa vida verdadeira, na verdadeira vida, que é a vida que vem depois da morte. Depois da morte, depois de que esta existência terrenal, ela terminar. Então é por isso que nós precisamos nos preocuparmos de uma maneira um tanto quanto mais especial do que nós nos preparamos para esta vida. Porque esta vida se finda, esta vida se findará, por mais longevo que seja o ser humano, esta vida ela tem um fim, porque já foi pré-ordenada por Deus. Veja, o homem veio do pó e para o pó ele vai voltar. Quer dizer, já nos dá a ideia de que a nossa vida terrenal ela é uma vida limitada, é uma vida que tem um tempo, uma data de vencimento. Porém, o que nós vamos aprender é nos prepararmos para quê? Para a eternidade. Quando pensamos em eternidade, nós pensamos em algo que, para nós mortais, a partir de um determinado momento, já não haverá mais fim.
depois deste transpor, deste limiar, não haverá mais fim, será eterna, não terá fim, né? Não haverá contagem de tempo, não haverá uma infinidade de coisas que hoje nos prende nesta terra. Então, já olhando para o tema, se fôssemos falar somente no tema, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade, nós precisaríamos aí de horas para entendermos o assunto. Mas, né, vamos resumir pensando assim: eu estou me preparando para uma vida além desta. Uma vida que, quando esta terminar, ela terá início. E quando ela tiver início, ela não terá mais fim. Por isto, nós pensamos também nos dois caminhos nesta vida: ou a eternidade de glória, ou a eternidade de sofrimento e de vergonha, como diz Daniel no capítulo de número 12. Então, preparando para a eternidade, vou pensar em me preparar como? Preparar somente este corpo? Preparar somente a mente? Se preparar somente... Não, eu tenho que pensar no ser integral, eu tenho que pensar na preparação de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Por quê? Veja, porque esta é a esperança. Veja, na verdade prática, nós temos que a vinda de Cristo transformará este corpo abatido, este nosso corpo abatido. Quer dizer, se estivermos vivos, como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz: se estivermos vivos, nós seremos transformados. Se estivermos já ido à campa fria, se já tivermos partido desta vida, já não existirmos mais aqui na terra, este corpo será ressurreto. Então, de uma forma ou de outra, nós entraremos na vida eterna ou na perdição eterna, pensando nisto. Primeiro, corpo transformado em um corpo glorioso, quer dizer, igual ao de Cristo. Nós teremos um corpo glorioso, um corpo transformado, tá? Porque no céu não cabe a carne nem o sangue. Então, precisa ser transformado para que ele tenha a entrada nos céus. E esta é o quê? É chamada de esperança. Veja, ele diz aqui, e como um ser integral, habitaremos no céu para sempre. Como um ser integral. Mas aí, no caso, corpo transformado, corpo, alma e espírito. O ser integral, o homem completo, se apresentará diante de Deus, onde nós temos a ideia de que o ser pensante, que agora está diante de Deus, não terá mais fim esta vida. Ou ele será absolvido pelo juiz de todos os seus pecados e gozará da vida eterna, ou será condenado por todos os seus pecados e será também mandado a uma eternidade mais de tristeza, uma eternidade de distanciamento de Deus. Quando nós olhamos para os objetivos da lição, então nós temos que entender que a esperança, veja, é chamada de esperança, é o que nós esperamos, que confiamos, a esperança escatológica. Quando falamos de escatologia, nós falamos das coisas que hão de vir, daquelas que ainda acontecerão, e obviamente nós estamos vivos, então acontecerá ou uma coisa ou outra, ou a morte deste corpo físico, que será transformado com a vinda de Cristo, ou o arrebatamento dos santos na terra, na volta de Cristo para buscar a sua igreja para as bodas do Cordeiro. Então, a esperança escatológica, quer dizer, das coisas que ainda vão acontecer, do futuro, né, é fundamental para uma vida de santificação. Então, o que uma coisa deve levar à outra? Quer dizer, a esperança escatológica deve levar para uma vida de santificação. Quando nós pensamos também em santificação, nós estamos falando o quê? Separação do mundo, consagração a Deus e utilização
por parte do Espírito Santo, como sendo nós ferramentas de Deus. Então, a palavra o santificar quer dizer, eu me separo do mundo, eu me consagro a Deus, né? É a minha vida, eu entrego a Deus, ou minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador. Então nós estamos falando de santificação, mas de uma santificação também completa, né? Completa. É separar, consagrar e utilizar como instrumentos na mão de Deus. Porque a esperança escatológica vai fazer-nos pensar no futuro, mas um futuro eterno, não um futuro efêmero, um futuro que tem prazo de validade. Não, mas vamos pensar em algo que não terá mais fim. Isto deve aumentar o grau de preocupação, o meu grau de preocupação, o meu grau de entendimento, de entrega ao Senhor. Por quê? Veja, a esperança escatológica fala de algo eterno. Ora, se algo é eterno, quer dizer que, se for alegria e gozo, será alegria e gozo eterno. Se for vergonha e tristeza, será vergonha e tristeza eterna. Então, eu preciso pensar numa santificação integral. Então, comecei explicando sobre santificação, separação, consagração e utilização, mas veja, não é somente de uma parte, é uma santificação integral. Nós falamos, quando falamos da integralidade do ser humano, nós estamos falando de espírito, alma e corpo, como Paulo diz aos Tessalonicenses. Sejam guardados irrepreensíveis para o quê? Para o dia do Senhor. Veja, nos remete novamente a outra esperança nossa, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a santificação tem que ser uma santificação integral, quer dizer, completa, corpo, alma e espírito. Esta ideia de que Deus só quer o coração, de que uma vez salvo para sempre, eu não preciso mais. Algumas outras denominações, denominações não, esses tais eles estão inseridos em várias denominações, aqueles que acreditam que Jesus aniquilou o pecado e que não existe mais pecado. Ora, não havendo pecado, eu não preciso me santificar. Eu não preciso me purificar todos os dias ou pedir perdão pelos meus pecados todos os dias. Tá bem? Estas ideias, o que acontece? Esta chamada lição chama de desvios das teologias modernas. Alguma delas não tão modernas, né? Para aquela repaginada, aquela demão de tinta, né, que o diabo dá, e ele tenta novamente trazer para a vida do ser humano, principalmente nós vamos ver aqueles que querem se santificar ao Senhor, ele vai tentar trazer estas doutrinas muito antigas, falsas doutrinas, desvios teológicos, para a vida de alguns na igreja novamente. Então, os desvios das teologias modernas, que é o que nós mais vemos nos dias de hoje, que enfraquece. Quer dizer, vai tirando, veja, isso não tem nada a ver, agora não precisa mais, não existe pecado, não existe isto, salvo uma vez, salvo para sempre. Quando chegar naquele dia, Deus vai escancarar as portas dos céus e vai entrar todo mundo, vai virar aquele bumba meu boi, aquele oba-oba, e no final Deus vai permitir que Isso são desvios. Não, a Bíblia nunca ensinou isto. Quando nós olhamos para os marcos antigos, quer dizer, quando nós olhamos para as doutrinas das Sagradas Escrituras, quando olhamos para as Sagradas Escrituras, não é nada disso que ela ensina. O que acontece? A modernidade, este ajustamento, né, entre os desejos dos homens, os desejos da carne e a nova adaptação, uma nova visão das Sagradas Escrituras, que nada tem a ver de novo, são heresias, são desvios teológicos, eles vêm para quê? Para enfraquecer a santificação.
e a esperança da volta de Cristo, que é a lição e também um dos pilares mais fortes do cristianismo. Ora, se Jesus Cristo somente morresse e não desse a certeza, né, o fato de ele voltar para nos buscar, seria mais uma religião, seria mais um líder religioso, seria mais alguém que apareceu trazendo uma ideia espiritual e que ficou por isso mesmo. Mas a ressurreição de Cristo, ela nos dá fortemente a ideia e a certeza de que Jesus Cristo vai voltar. Isso é chamado de esperança dos santos, tá bem? E como Jesus vai voltar para buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras, nós vamos fazer o quê? Nós vamos santificar a vida. Porém, estes ensinamentos modernos, estes desvios teológicos, eles enfraquecem esta ideia. E não são raros os casos dentro da igreja de cristãos que, infelizmente, já perderam esta esperança, já não tem mais esta esperança, já não tem mais esta preocupação da santificação. Por quê? Caiu na teia da aranha dos desvios teológicos, dos desvios teológicos. Tá bem? E todos eles expressos de uma maneira muito bonita, muito polida, porém hereges, mentirosos. Tá bem? Porque também continuando olhando para os objetivos da lição, nós temos também porque o diabo tenta, através de falcatruas teológicas, desviar a igreja. Porque a santificação, ela é o quê? Uma preparação. Mas, contudo, porém, entretanto, é uma preparação contínua. Veja que a santificação, então, nos traz a ideia de continuidade. Nós santificamos todos os dias. Santificamos de que maneira? Integralmente todos os dias, corpo, alma e espírito. Nós precisamos, todos os momentos da nossa vida, nos acautelarmos quanto à santificação. Veja, porque a ideia de continuidade também nos lembra que pecamos continuamente. Pecamos por atos, palavras e pensamentos. Pecamos de todas as maneiras. E como pecamos continuamente, a santificação também, ela é uma preparação contínua. Por quê? Para a vinda de Jesus, como nós já estamos tratando. Tá? A santificação, então, é uma hora, um dia, um mês? Não. A santificação é todos os dias. Nós precisamos santificar a nossa vida todos os dias. Para quê? Para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, para a sua volta. Lembrando que também nós não sabemos quando ele vai voltar. Ele pode voltar agora, ele pode voltar esta noite, ele pode voltar na madrugada. E ouviu-se, à meia-noite, ouviu-se o grito: eis o noivo. Quem estava continuamente preparado, continuamente se preparando, ouviu a voz e entrou. Quem não tinha azeite, não estava preparado, voltou. E neste interim, o que acontece? O brado, o noivo, eis o noivo, eis o noivo. O grito veio, mas quando chegaram, infelizmente, porque a preparação não era contínua, não tinha azeite para uma eventual demora, um eventual tempo, uma exigência de um tempo maior de espera, não estavam preparados e acabaram ficando para trás. A ideia que nós temos, então, preparando corpo, alma e espírito para a eternidade. Veja, a palavra eternidade, a esperança escatológica, nos faz pensar numa santificação integral. Esta santificação integral, ela deve também combater e se precaver dos desvios teológicos modernos, para não sermos enfraquecidos contra esta visão. Por quê? Porque a santificação também é uma preparação contínua. Eu preciso continuamente, todos os dias, diuturnamente, me preparar para a vinda de Jesus, porque eu não sei que horas o noivo virá. Tá bem? Olhando para a introdução da lição, eu separei
dentro da introdução do comentário, né, tem a introdução do comentário, esta ideia. Veja, falamos de santificação, da santificação integral, da vinda, de eternidade. Então, qual é o propósito? Qual é o propósito? Veja, então, qual é o objetivo da santificação integral na perspectiva doutrina bíblica das últimas coisas? É algo que nós podemos ler como uma pergunta, mas também ler como uma afirmação. Então, o propósito da santificação na perspectiva da doutrina das últimas coisas. É o que nós acabamos de fazer, da escatologia. Então, a doutrina das últimas coisas é chamada de escatologia. Tá? Escatologia. Bem? E, então, este é o propósito da santificação. O propósito da santificação, nós vamos ver a partir de agora. Qual é o objetivo? Por quê? Se bem que já fizemos uma introdução praticamente abrangendo todo este assunto. Então, vamos lá. O propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica, quer dizer que é um ensinamento bíblico, não é uma novidade, não é uma ideia do apóstolo Paulo, não é uma ideia do apóstolo João, que esteve lá na ilha de Patmos, que escreveu o livro do Apocalipse, não é uma doutrina de Pedro, não, é uma doutrina bíblica. Nós precisamos sempre ter em mente que estas doutrinas, elas estão todas elas trazidas a nós através das sagradas Escrituras, por inspiração do Divino Espírito Santo para as nossas vidas, para nortear, para conduzir este processo, esta esperança, conduzir esta esperança no caminho bíblico, tá bem? Então, veja, enquanto os desvios teológicos são humanos, fazem parte de planos humanos, a escatologia bíblica, esta doutrina, ela tem o quê? A sua base na vontade e no propósito e no plano de Deus, que estão nas Sagradas Escrituras, como Paulo disse a Timóteo. Tá bem? Então vamos lá, o propósito. Um dos fatores essenciais, ponto 1.1, que diz o ponto de número 1, preservando a esperança escatológica, preservando. Nós sabemos muito bem o que é preservar, vemos isto, ouvimos isto, lemos isto constantemente, a questão de preservação. Tem a preservação da natureza, tem a preservação de recursos não renováveis, um deles é a água, que tão importante é para a nossa subsistência, quer dizer, sem água nós não vivemos, né? A preservação disto, preservação daquilo, existem preservações culturais, preservações de sítios arqueológicos, nós vemos isto constantemente, a palavra preservação. Então, vamos dizer, não carece de tanta explicação, porque é um assunto que está constantemente diante de nós. Então, vamos lá. O ponto de número 1, preservando a esperança escatológica. Por quê? Nós falamos de propósitos. Então, o ponto de número 1, qual é o ponto 1? É o alvo celestial. Quer dizer, o objetivo, o propósito é os céus. Não tem como pensar em outra coisa. Tá? Não tem como pensar em outro lugar. Não dá para ter uma ideia diferente. Tá? A própria frase já nos dá a direção e bate o martelo daquilo que nós estamos falando. Naquilo que nós estamos falando. Que é o quê? O alvo celestial. Então, um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação, como nós estamos falando, mas uma santificação integral, já falamos sobre isso, Então, um dos fatores dentro do propósito é a esperança escatológica. Já falamos? Sim. Então, vamos ficar com esta frase final. E o anseio, o desejo, o querer, o desejar ardentemente. Veja, Pedro nos dá a ideia
de quando desejamos algo dentro da piedade, quando desejamos algo da parte de Deus, nós desejamos ardentemente. Então, é um anseio pela eternidade. Mas veja, traz uma explicação, dá-se a impressão de que estamos repetindo, mas não. Veja, tudo que nós já dissemos, tá? Preservação de vida, santificação integral, esperança escatológica, porém, tudo isto cria em nós este desejo ardente, esta vontade. Paulo disse, eu não sei o que é melhor, se estar com os irmãos eu estou feliz, e estar com Cristo eu estou bem, e o melhor é estar com quem? O melhor é eu estar com Cristo. E Paulo sabia das únicas duas formas de estar com Cristo. Por isso ele diz que o morrer era lucro. Então veja, o desejo, o anseio, o desejo de Paulo era tão ardente, né? Era tão ardente essa expectativa, tá? Este anseio, que fazia ele até ver, não que ele procurasse, mas ele via na sua partida algo melhor do que estar vivo. Ele dizia, vivo eu estou com vocês, mas se eu partir, eu estarei com Cristo na eternidade. Veja que alegria, enquanto muitos querem ainda estar presos no mundo, presos nas coisas terrenais, fúteis, passageiras, na vaidade do mundo, Paulo desejava ardentemente estar com Cristo. Não somente ele, quantos personagens bíblicos nós vimos expressando este desejo. Veja, mas o anseio pela eternidade, mas de que maneira? Com Deus. Ora, se nós temos uma eternidade com Deus, o contrário também é verdadeiro, existe uma eternidade sem Deus, quer dizer, distante de Deus, longe de Deus, afastado de Deus, que é quando nós não estamos dentro do plano e da vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é esta vontade? É a santificação integral para quê? Para que possamos estar em comunhão com Deus, para que o Espírito Santo opere na nossa vida desta maneira. Então, nós vemos aqui no ponto de número 1, o alvo, né? Dentro do propósito da santificação, nós temos o alvo. Qual é o alvo? É a eternidade com Deus. E nós estamos falando das moradas celestiais, né? Nós estamos falando do céu, nós estamos falando do céu. Perdão se eu deixo a caneta muito tempo aberta, ela acaba dando essa impressão de estar secando. Tá bem? Então, o alvo é o quê? Meu alvo é o céu. Tá bem? Mas não é um céu egoísta, não é um céu com medo do inferno, não é um céu egoísta por desejar. Não, é um céu para estar com Deus, na eternidade estar com Deus. Tá bom? Então vamos lá. Outro propósito da salvação, ponto de número 1, 2, ele vai dizer oposições à visão celestial. Nós já falamos que os desvios teológicos modernos, eles tentam enfraquecer a santificação e a esperança na volta de Cristo. Nós vamos vê-lo novamente aqui. Partindo desta ideia, deste pensamento, deste conceito, de que o nosso maior exemplo, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, passou pelas mesmas coisas enquanto esteve aqui na Terra, também encarnado, vivendo a nossa vida, para que alcancemos esperança em tempo propício, como diz o escritor aos Hebreus. Então, nós temos aqui no ponto de número 1, 2, a oposições à visão, à ideia, ao conceito, à doutrina do quê? A doutrina da visão celestial, a doutrina dos céus. O que acontece? Jesus enfrentou terríveis oposições. Tá? Então vamos lá, a começar pelas tentações do diabo. Vamos dar um break. Cristo passou, porque nós vemos desde o seu nascimento, nós vamos ver o diabo também atuando para que o contrário da vontade de Deus acontecesse. Primeiro, os homens tentam eliminar a existência
do menino Jesus, ele vai fugir, seus pais vão para o Egito, levam ele, depois o Senhor chama do Egito, chamei o meu filho, ele volta, sua família volta, né? José, Maria e Jesus Cristo, eles voltam novamente para Israel, e daí em diante nós vamos ver, não temos a história de uma boa parte da vida, a não ser com 12 anos, ele vai estar ensinando no templo, ensinando os sábios, os doutores. Mas dali em diante, a partir do momento em que nós estamos no capítulo 2 de João e vemos o milagre em Caná, no casamento em Caná da Galileia, quando o Senhor transforma a água em vinho, começam-se as perseguições. As perseguições, vamos dizer assim, mais claramente visíveis, porque estão nas páginas da Bíblia. Então, veja, as tentações, o diabo, então, agora, ele vai aumentar, porque agora o Messias aparece, está sendo apresentado ao mundo na transformação da água. É o seu primeiro milagre. Então, aquilo vai se espalhar. E, obviamente, as oposições começam pelas tentações do diabo. E o nosso Senhor não foi diferente. Ele também passou pelos mesmos problemas, como diz o apóstolo Paulo, Pedro diz assim, sabendo que as mesmas aflições, todos os seus irmãos no mundo passam as mesmas coisas, tá bem? E o Senhor não foi diferente. A única diferença é que ele não pecou, não peca, não pecou e nunca pecará. O Senhor não peca porque ele é Deus e é perfeito. Então ele enfrentou, a começar pelas tentações do diabo. Mas qual é? Veja, assim como Deus tem um propósito na santificação, o diabo também tem um propósito no pecado. Qual é o propósito dele? Ele queria fazer o quê? Ele queria mudar o propósito de Deus ou o propósito do Messias, fazendo o quê? Com que ele desobedecesse os mandamentos ou desobedecesse o propósito, a visão, como nós estamos falando, celestial. Ele tentou, assim como ele fez com Adão, ele tentou fazer com Cristo. Ele fez com o primeiro Adão e tentou fazer com o segundo. Porém, graças a Deus, não obteve vitória. Por quê? Qual é a intenção do diabo? Fazer com que o Messias, quer dizer, Jesus Cristo, mudasse o propósito da sua vinda. Qual era a sua vinda? Ele veio para servir e não ser servido, e dar a sua vida em resgate de muitos. Era isto que o diabo não queria. Então ele foi oferecendo, ele foi perseguindo, ele foi colocando obstáculos, ele foi fazendo tudo o que ele podia, porém, graças a Deus, sem sucesso, sem nenhum tipo de sucesso. Ele não conseguiu sequer que o Senhor pensasse diferente daquilo. Ele disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E ele não arredou o pé desta visão. Olhando para nós, hoje também o diabo continua com este propósito, que é nos tirar do propósito da santificação e também da esperança da volta de Cristo, fazendo o quê? Trazendo até nós desvios teológicos modernos, ou os desvios das teologias modernas. E, infelizmente, muitos estão fazendo isto, estão mudando. Tá? Assim como nos lembramos de quem? Dos Gálatas. Paulo diz a eles, eu me admiro, né? Quão rapidamente vocês abandonaram a doutrina de Cristo, da liberdade, da salvação, da vida eterna, para voltar aos rudimentos da lei, para voltar aos rudimentos do judaísmo. Veja, então mudar é a ideia do diabo, tá bem? Mudar o quê? A nosso propósito, a visão. Ele tentou contra Cristo, não conseguiu, e ele continua tentando através de desvios das teologias modernas. Cabe a nós nos prestarmos atenção, né? Eu ia usar o termo de novo, nos acautelarmos, prestarmos atenção, acautelai-vos. Nós precisamos cada dia mais vigiar e orar para quê? Para não sermos pegos nessas armadilhas das teologias modernas. São bonitinhas, são bem apresentadinhas, seus representantes são muito bem, né,
apresentáveis, tanto no seu falar, no seu vestir, nas suas exposições, mas nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que balança cai. É melhor nós ficarmos, como disse Paulo também a Timóteo, fica no que você aprendeu, sabendo de quem tens aprendido. Você aprendeu da sua avó, aprendeu com a sua mãe e aprendeu comigo, Timóteo. Então fica nestas coisas, não se abale, tá bom? Então este propósito nós temos aqui no ponto de número 1, 2. Como que nós preservamos? Como nós preservamos? Quando as oposições à visão celestial surgirem, nós nos manteremos firmes com os olhos voltados para o céu, tá? Com os olhos voltados para a cruz de Cristo, olhando para cima, de onde também aguardamos o nosso autor, o nosso salvador, o consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre olhando para cima, como Paulo escreveu aos Colossenses, se eu não me engano, no capítulo de número 3. Vamos para o ponto de número 1.3, dentro do Preservando a Esperança Escatológica, nós temos os inimigos da cruz. Ora, e estes inimigos da cruz, onde eles estão? Acha que eles estão à espreita do lado de fora, numa moita, numa torceira, num monte, montando campanas para pegar? Não, muitos deles estão inseridos dentro das nossas comunidades. E Paulo advertiu sobre isso, veja, dizendo que Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. A ideia de pensar somente na terra, somente nos bens terrenais, somente nos bens passageiros, tá? Nos bens efêmeros, nas coisas, e deixarmos de pensar na eternidade, o que Paulo chamou? Chamou esses tais de inimigos de Cristo. Veja, quer dizer que se nós somos cristãos, mas o nosso cristianismo ele só é para esta vida, o apóstolo Paulo diz que nós somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque a nossa visão ela é totalmente terrena. Toda a nossa crença, toda a nossa fé, toda a nossa esperança está na terra. Está na terra. O próprio Cristo disse, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ora, se os nossos tesouros eles estão na terra, são terrenais, são temporais, quer dizer, o nosso coração, ela vai estar, todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades, estarão voltadas para o quê? Para a terra. Estarão voltadas para a terra. E, obviamente, quando tudo que nós temos está na terra, vai ser-nos forçoso, como o caso da mulher de Ló. Enquanto eles correm, ela simplesmente, porque os seus tesouros estavam ali, na cidade de Sodoma e Gomorra, que estavam sendo destruídas, ela simplesmente olha para trás. Quantos não estão olhando para trás? Quer dizer, pensando somente nas coisas terrenas, fazendo-nos assim inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Tá? Logicamente que não é do objeto de madeira, mas do sofrimento de toda a sua obra salvífica, de toda a sua obra redentora, do seu sangue derramado, da sua carne rasgada qual véu, o presente, o dom que ele nos dá, que é a vida eterna. Então nós nos tornamos inimigos de Cristo, de tudo isto que tem a ver com a cruz, todo o simbolismo, a ideia, o conceito de cruz, da crucificação de Cristo, seu sofrimento, sua dor, sua via crucis, né, que tem a ver com cruz, nós precisamos. Por quê? Quando os nossos olhos estão presos, fitos nas coisas terrenas, Paulo chamou os tais de inimigos da cruz de Cristo. E assim também nós nos tornamos desta maneira. Nós também nos tornamos desta maneira. E não são poucos os crentes. Eu estou falando desde a porta até o púlpito, e muito mais ainda no púlpito, cuja visão deveria ser muito, mas muito mais diferente do que aqueles que estão na nave, aqueles que estão nos bancos, aqueles que estão da igreja, nas portas da igreja,
quer dizer, porque é dali da tribuna que sai o alimento. Ora, se a minha visão está corrompida, obviamente que a minha explanação, a mensagem, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Qual será a mensagem que virá destes homens, destas pessoas, para a igreja? Qual será a mensagem cujos olhos estão voltados para as coisas terrenas? Serão mensagens do quê? De uma preocupação única e exclusivamente existencial, mundana, terrena, falível e também limitada, tá? Que não tem nada a ver com a eternidade. Então, Paulo combateu os que pensavam assim. E nós precisamos alertar e combater também. Porque esta ideia vem com o quê? Vem com a doutrina, a teologia da prosperidade, a teologia da missão, como é que eles chamam? De missão integral, que não tem nada a ver com isto, né, que nós estamos falando, desta integralidade. É uma outra falsa doutrina ligada à social, à vida, à terra, a bens, a materiais, e a isto e aquilo. Né? Depois você dê uma olhada, dê uma estudada, assim, principalmente professores, superintendentes, pastores da igreja, sobre a ideia de missão integral da igreja. Tá? Parece até bonito o nome, mas não tem nada a ver. Tá bem? Nós precisamos tomar cuidado. Por que Paulo combate? Porque a mensagem que vem destas pessoas que pensam somente nas coisas terrenas, quais serão suas mensagens? Serão mensagens terrenais, mensagens que não têm nada a ver com a santificação para a vida eterna, tá? Porque a visão é totalmente terrena, tá? É viver aqui e usufruir dos bens da terra. Ponto de número 2, nós temos aqui os perigos das teologias modernas, tá? Nós já falamos alguma coisa. O ponto de número 2, um cristianismo secularizado, quer dizer, mundanizado. Tá? Quando nós falamos de secularização, nós estamos falando de algo mundano, secular, preso à terra, às coisas terrenas e assim sucessivamente. Vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas, veja, e militâncias ideológicas. Não tem nada a ver com doutrinário, não tem nada a ver com teológico, aquela teologia pura, mas nada mais é do que pautas e militâncias ideológicas. É o que nós mesmos. Veja, como eu falei da missão integral da igreja, que ela é voltada aqui a estas tendências ideológicas, sociais, tá? Para eles, a igreja não está cumprindo a obra missionária completa como deveria ser, se ela não se envolver com o social, ela não se envolver. Ora, se nós estamos fazendo a ideia de missões trazida por Cristo e pelas Sagradas Escrituras, já também nos dá a ideia de suprir as necessidades. Nós não precisamos virar um partido político ou uma organização não governamental ou sei lá o quê, para que nós simplesmente fiquemos cuidando só social, veja, políticas, econômicas, tá? E é o que nós vemos hoje. Quantos lugares nós vemos? Né? Ainda mais que isto rende lucros, óbvio, né? Que todas estas organizações não governamentais, elas são, apesar de apresentarem uma visão de não obter lucros, mas são sustentadas pelo governo. O próprio nome já diz. Tá bem? E quando nós vemos isto infelizmente está sendo atraído para dentro das igrejas. Muitas igrejas estão envolvidas, veja, em pautas e militâncias ideológicas. Tá? Quantos pastores, infelizmente, já se tornaram estes cabos, não vou chamar de cabos eleitorais, estes cabos propagandistas de uma ideia, de uma ideologia
totalmente antibíblica, uma cosmovisão totalmente mundana, tá bem? Veja, social, política e econômica. Quantos já estão voltados para isso? E esquecendo-se que, veja, nós estamos nos preparando para a eternidade. E isto aqui, o que é que ele faz? É algo, como o próprio texto diz, é algo perigoso para a nossa vida espiritual. Por quê? Pode nos tornar seculares, as nossas ideias. Tá? As nossas ideias, a ideia bíblica, a doutrina, ser reduzida a uma pauta e militância ideológica, como nós vemos nos dias de hoje. Tá bem? Falar de pautas e militâncias ideológicas também não precisa tanto, porque nós temos isto constantemente diante de nós, onde nós precisamos nos tomar cuidado, nos precaver dessas tendências teológicas e ideológicas e sociais, quer dizer, totalmente voltado ao social. Tá? O espiritual aqui vai ficando para trás. Mas quando nós estamos trabalhando com uma ordem espiritual, tudo isto está abarcado, está abraçado, tá bem? Quer dizer, as obras sociais, políticas, obviamente não como nós conhecemos, mas políticas, certas políticas vão fazer parte também do escopo da igreja, como a igreja organização, a igreja organizada, ela vai ter tudo isto. Veja, nós temos o social da igreja, algumas políticas também sociais e econômicas estarão inseridos dentro das pautas da igreja como organização e como organismo, ela vai pôr isto em prática, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Tá? Toda esta ideia sai do espiritual. Para quê? Para que, como eu já disse, a igreja se torne mais uma ONG. Quer dizer, mais uma ONG voltada para estas coisas. Ao invés de uma representante de Cristo ou corpo de Cristo na face da terra, como eu já disse, como organismo, nós temos o corpo organizacional, a igreja como o corpo, como organização, ela terá todas estas pautas, e o corpo, eu falei organização e organismo, o corpo como organismo, ele vai trabalhar em todos estes sentidos, porque o cabeça é Cristo, então nós precisamos tomar cuidado. Tá? Existem coisas bonitas, hoje nós temos aí, como nós podemos dizer, palestras e muito bonitas, querendo mudar a visão, veja, querendo mudar o propósito. Veja, o diabo quis mudar o propósito do Messias, agora ele quer mudar o propósito da igreja. Tá? Fazendo o quê? Inserindo na mente do povo, veja, um cristianismo secular, reduzido o propósito, reduz o objetivo, o propósito daquilo que Deus tem para a igreja, reduzido a pautas e militâncias ideológicas. A igreja daqui a pouco vira um partido político, mais um partido político, mais uma organização não governamental e muda o propósito. O diabo consegue mudar o propósito. O que é que nós precisamos fazer? Viver a santificação integral por causa desses desvios da teologia moderna. Tá? E esta preparação, como nós já vimos, é uma preparação contínua. É por isso que nós temos que estar em constante vigilância, em constante oração. Ponto de número 2.2, os falsos discursos. Veja, uma coisa aqui está ligada à outra. Por quê? Veja, os falsos discursos vão trazer o quê? O perigo de um cristianismo secular. Tá? E o cristianismo secular, ele é trazido pelos falsos discursos. Então, é uma mão de dupla, né? De ida e de volta. Então, são muitas as vozes cristãs, 2.2, olha aqui, onde é que eu estou? Falsos discursos, são muitas vozes, quer dizer, muitas
pessoas, muitas pregações, muitos discursos cristãos que criticam toda e qualquer tradição. Veja o que é tradição. Nós poderíamos chamar de costumes, mas poderíamos confundir a questão de costumes. Não é isso. O que ele está falando, sabe, criticar qualquer tradição, ele está falando dos marcos antigos, as doutrinas que trouxeram a igreja até os dias de hoje. Que trouxeram, deixa eu desligar aqui, que trouxeram a igreja até hoje, os marcos antigos, as doutrinas. Então, o que essas pessoas fazem? Elas simplesmente criticam a santificação, eles criticam o estar, o obedecer às doutrinas, o obedecer às doutrinas secundárias, o obedecer às ordenanças. Né? Vamos lá para um assunto em voga, dízimo. O que falam mal, o que criticam disso? Veja, eu não vivo, eu tenho meu emprego, graças a Deus, há mais de 20 anos, né, neste emprego. Então, o que eu estou falando é de doutrina bíblica. Eu não estou falando de sustento para a minha vida ou para a família, como alguns querem dizer, não, porque falam disso, porque amam o dinheiro. Não, veja, é uma doutrina bíblica, para que haja mantimentos na minha casa. Ora, se outros fazem usos indevidos destes proventos, o problema é deles. Eles aceitarão, mas críticas é o que não falta. Programas, podcasts e isto e aquilo, que somente trazem o quê? Críticas, somente trazem desavenças, trazem dúvidas. Veja, tentam mudar o propósito, né? E, infelizmente, são milhões e milhões de seguidores. Toda e qualquer tradição ignorando os seus fundamentos. Tá? Quer dizer, o que é ignorar os fundamentos dessas tradições? É não saber nem por quê. Eles não sabem nem do que estão falando. Eles não sabem nem por que existem. Eles não conhecem os fundamentos bíblicos. Tá? Fatos bíblicos que dão o aval para estas tradições. Então, eles simplesmente falam do que não sabem. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, nós falamos do que nós vimos, vocês não. Vocês não viram nada, vocês não sabem de nada. Eles estavam indo diretamente a quem? Se dirigindo a quem? Aos gentios. Vocês vão crer do que não viram. Justo, e vai ser uma grande doutrina. Estes creem no que não viram, vocês viram. Quer dizer, a responsabilidade, veja que crer no que não vê é fé. É fé. Mas o que nós estamos falando aqui é desses críticos que sequer conhecem os fundamentos, tá? Os fundamentos do quê? Destas tradições. E nós não estamos falando de tradições meramente humanas, nós estamos falando de tradições, de costumes, de ensinos, de doutrinas, de mandamentos bíblicos. Eles sequer conhecem o fundamento. Não sabem nem por que está ali e acabam criticando algo que não conhecem. E isto está se tornando corriqueiro e fazendo um enorme sucesso, porque uma grande parte da igreja está desgostosa ou se torna desgostosa com algumas situações que acontecem dentro da igreja local. E é óbvio que estas vozes aparentemente cristãs, elas encontrarão ecos, elas encontrarão apoio, né? Em quem? Principalmente na ala mais, que está mais, vamos dizer assim, mais desgostosa com as coisas da igreja, com as coisas da igreja local, com manutenção, com isso, com aquilo. Então, sempre vai haver uma voz para engrossar este coro aqui. Tá? Os críticos, mas criticam o que não sabem, falam do que não conhecem, do que não viram e sequer viveram. Podem estar há 10, 15, 30, 40 anos dentro de uma denominação, mas nunca viveram essas tradições, esses fundamentos. E o que é que eles fazem? Eles simplesmente criticam. Criticam por quê? Porque é algo que eles amam. Eles amam a eternidade, eles estão se preparando
para a eternidade? Não, o que eles amam está na terra. Obviamente que todo o seu esforço estará voltado para a terra. Ponto de número 2, 3, prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Tudo que o povo deseja. É bonitinho, né? Me lembro de um filme que eu gosto muito de assistir, né? Onde ele dizia, porque uma determinada parte deste lugar tem consciência social. Tem, vírgula. Então, isto é bonito, isto atrai, né? Principalmente aquelas classes mais, né, abastadas, eles gostam. Não que os pobres também não gostam. Gostam desse tipo de coisa, né? Deste engajamento cultural. Hoje todo mundo quer estar engajado, quer ser uma voz, mas são vozes que não conhecem, criticam e sequer conhecem tradições e seus fundamentos. Falam de coisas que não sabem, sabe? Aqueles papagaios de pirata, eles vão só repetindo o que eles ouvem, mas sequer têm o mínimo de conhecimento destes fundamentos. Então, nós temos aqui prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Então, reduzir a esperança cristã. Aqui eu vou fazer aqui, sei, né, parecido, né? Reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas, e veja, a partir do momento que eu falo em algo terreno, eu já tenho que descartar a eternidade e a esperança teológica ou escatológica. E também a santificação integral, porque toda a minha visão agora estará voltada ao terreno, a conquistas terrenas. Leva ao quê? Por que leva a frustrações? Porque quando nos deparamos com a realidade, não é nada daquilo do que nos ensinaram, daquilo que nos prepararam para acreditar, daquilo que nos prepararam para aceitar. E quando nos deparamos com a realidade, e ela é totalmente o contrário, veja, vêm as frustrações. Por que nós temos tantas pessoas assim, frustradas, tristes, magoadas? Porque quando chegaram na conquista, vamos dizer assim, na terra prometida, deixa eu usar um termo bíblico, não era nada daquilo que eles queriam, daquilo que eles pensavam. Então, frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existencial. Quer dizer, vamos voltar, se nós temos um Deus somente para esta vida, somos os mais miseráveis do mundo, os homens mais miseráveis. Por quê? Estamos limitados a isto aqui. E a outra frase, né? Crise existencial, a crise dos 40, a crise dos 50, a crise disto, crise... Então, o que é uma crise existencial? É quando o ser humano chega naquela sinuca de bico. Né? Ele está aqui, mas agora ele não sabe para onde ir. E o que acontece? Geram-se crises existenciais. E várias perguntas, várias indagações, vários problemas que podem trazer, como nós sempre falamos, a estas doenças que nós temos hoje, né? Psicossomáticas, as doenças da mente. As doenças da mente. Por quê? Veja, quando nós reduzimos esta esperança, principalmente nós cristãos, o que é que nós fazemos? Quando nós reduzimos a meras conquistas terrenas, vamos voltar de novo, coisas terrenas, pensavam somente nas coisas terrenas, eram inimigos da cruz, mas aqui nós temos outra coisa. Este tipo de pensamento, né, leva ao quê? Estas frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existencial. Não queremos, quer dizer, é aquele pensamento, morreu aqui, acabou, não tem outro lugar. Isto é uma crise, é um pensamento existencial. Eu vivo o momento. Se este momento acabar, acabou tudo. Não tem mais para onde ir. Mas, para nós, que esperamos em Cristo, estamos nos preparando para além desta vida, para a eternidade. Para a eternidade. Tá bom? Ponto de número 3, vamos lá? O conservando espírito, alma e corpo. Tá? Nós estamos falando da integralidade do homem, do ser humano, espírito, alma e corpo. Né? Então, seria o corpo,
a alma e o espírito. Então, vamos agora, né, hoje é a última aula, então aqui é o físico. Tá bem? Aqui é o psíquico. Tá? E aqui é a parte que nos une a Deus. Tá bem? Que nos liga a Deus, é o espírito. Tá? Aqui são o quê? Os sentimentos. Tá? Os sentimentos. Então, Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Por quê? Quando nós pensamos em santificação, nós não estamos pensando na terra. Porque se pensássemos, se a nossa visão ela fosse reduzida a conquistas terrenas, tá? Se fosse uma visão somente nas coisas terrenas, se estivéssemos pautados a um cristianismo secular, nós iríamos nos santificar? Não, nós iríamos nos esbaldar no pecado, porque a visão é só terrena, é só existencial. Então, eu ia me esbaldar no pecado, eu não quero saber de santificação. Mas, quando Paulo apresenta a santificação, ele liga, veja, intimamente, ele une intimamente, tá? Ao quê? Ao propósito da eternidade. E de onde vem este propósito? Veja, o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Este propósito vem de quem? Este propósito vem de Deus. É o propósito de Deus que nós nos santifiquemos para a eternidade, santificando o físico, tá? Santificando a mente, o psíquico e também o espírito. Tá? É uma santificação integral, é uma santificação completa. Tá? Porque se tirarmos desta equação qualquer um destes elementos, já não é uma santificação integral, obviamente perde a sua eficácia esta santificação e nem pode ser chamado de santificação. Tá bom? Nem pode ser chamado de santificação. Ponto 3.2 e último diz assim, uma santificação completa. Nós falamos sobre prontos para o retorno de Cristo. Como é que nós nos aprontamos? Como é que nós nos preparamos para o retorno de Cristo? Santificando corpo, alma e espírito para a eternidade, que é o tema da lição. Então, ponto 3.2, uma santificação completa, vai falar do quê? Na qual, veja, uma santificação completa, na qual parte alguma do nosso ser fique de fora. Acabamos de falar agora. Qualquer um destes elementos que eu tirar desta equação já não é mais santificação. Então, veja, parte alguma do nosso ser fique de fora. Esta é a ideia. Aí acabamos de falar sobre isso. Vamos mais adiante. Nossa própria força, por nossa própria força, isto é impossível. O que? A santificação completa. Não conseguimos, não tem como. A nossa natureza pecaminosa, ela sempre vai pender para as coisas da carne. Mas, pelos meios da graça divina, isto é plenamente possível. Finalizando, então, a santificação. Eu preciso constantemente da ajuda, do auxílio, do apoio do Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque é Ele quem vai me convencer do pecado, do juízo e da justiça. É Ele quem vai me levar a entender e pender, veja, o meu espírito, a partir do momento em que o Espírito Santo comunica com o meu espírito, que sou filho de Deus, qual será esta tendência? A tendência será para as coisas do espírito e não para as coisas da carne. Então, viver em espírito, andar em espírito, viver em espírito de oração, também é parte fundamental desta preparação para a eternidade, para a vida eterna. E nós não podemos deixar de contar
com o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Que Deus, então, nos abençoe. A última aula deste trimestre, do último trimestre do ano de 2025. Que Deus nos abençoe e que continuemos preparação contínua, continuemos nos preparando, corpo, alma e espírito, para a eternidade, porque nosso descanso não é aqui. Ainda resta um lugar de repouso para o povo de Deus, Hebreus 4:9. Amém? Santifiquemo-nos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, essa aula de número 1, que vai ser o ano que vem. Que Deus nos abençoe e fiquemos todos com a paz do Senhor. Amém.